A paz, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vou eu fazer aqui um resumo da nossa mesa de sexta-feira, foi uma bênção de Deus. Nós estamos estudando o livro de Lucas e nós estávamos estudando o capítulo 4 de Lucas sobre a tentação de Jesus. E eu fiz alguns apontamentos aqui, eu estou gravando esse vídeo sem edição, então não repare se ficar alguma falha, alguma coisa, amém? Assim como na nossa mesa que a gente tem toda sexta-feira, não há edição, as coisas acontecem na hora e no momento, e como tem sido uma bênção essa mesa, amém? A mesa, para os irmãos que estão assistindo esse vídeo no YouTube e não conhecem, a mesa a gente faz na nossa casa e a ideia é que mais alguns irmãos adotem essa ideia. Nós cantamos um louvor e lemos a palavra do Senhor e conversamos sobre ela, pedindo ao Espírito Santo iluminação e revelação, dentro do texto bíblico, com o seu contexto, com a exegese correta, com a interpretação correta, assim como tem que ser. Amém? E Deus nos tem abençoado, Deus nos tem presenteados com momentos maravilhosos, assim, de comunhão e de revelação da parte de Deus dentro da Escritura Sagrada. E nós falamos sobre o capítulo 4 de Lucas, sobre a tentação de Jesus. E eu não quero me demorar muito nesse vídeo, eu fiz alguns apontamentos para os irmãos que não puderam estar na mesa, eu prometi fazer esse resumo, e é com muita alegria que eu faço isso no meu coração. O capítulo 4 de Lucas, ele vai falar sobre a tentação de Jesus, e algumas coisas a gente precisa atentar para esse texto, sobre a tentação de Jesus. A primeira é que quando Jesus, a Bíblia diz que Jesus ele foi tentado por 40 dias. E às vezes a gente tem uma ideia de que Jesus ele jejuou 40 dias e no 40º dia ele foi tentado pelo diabo. A Bíblia diz que por 40 dias ele foi tentado pelo adversário. O que a gente tem é uma parte de tudo aquilo que ele sofreu, mas ele foi tentado durante 40 dias. E de que maneira ele foi tentado? Amém? De que maneira Jesus foi tentado? A primeira maneira que o diabo ele veio tentar Jesus foi através daquilo que Jesus era, da sua identidade. Ok? E o adversário ele sempre vai nos tentar na nossa identidade, por isso que é tão importante estudar a palavra e ter uma vida de comunhão com Deus, porque quem vai dizer para nós quem somos é o Senhor, e essa identidade ela tem que ser forjada dentro de nós, nós temos que nos descobrir, e a maneira que nós vamos nos descobrir é conhecendo o Senhor, conhecendo aquele que nos criou. Amém? Porque se nós não conhecermos o Senhor, nós não descobriremos quem nós somos e por que estamos aqui, por que viemos, com qual propósito nós viemos à existência nesse mundo e o que estamos fazendo com a nossa vida. Amém? E a identidade ela é tão importante, é tão fundamental na vida de um cristão, porque se você não buscar a tua identidade, alguém vai te dar uma identidade. E às vezes não é, com certeza não vai ser a identidade que Deus te deu. Porque nenhum ser humano é capaz de dizer para o outro o porquê que ele veio a esse mundo, a não ser que ele esteja inspirado por Deus. Isso é muito raro, mas até porque Deus ele quer se revelar a cada um de nós. E ele se revelando a cada um de nós, ele vai revelar principalmente quem nós somos. Ok? E a identidade é tão importante porque a identidade ela nos dá autoridade, e a autoridade nos dá poder no Espírito. Então, se nós não temos autoridade, não é por falta de poder, é por falta de identidade, porque a identidade nos dá poder. Ok? Então, a primeira tentação de Jesus, o diabo ele vem e disse, se você se tu és o Filho de Deus, fazendo com que, tentando lançar uma dúvida no coração de Jesus, se ele realmente era o Filho de Deus. Ok?
Então a identidade é muito importante para nós, porque ela vai definir a nossa vida. Então todas as pessoas, todos os cristãos, eles precisam entender quem eles são, porque nasceram, porque estão nesse mundo, qual é o propósito da sua existência. E essa identidade nós só vamos encontrar quando nós buscamos o Senhor, quando nós buscamos conhecer o Senhor. E depois dele fazer essa primeira tentativa sobre a identidade, ele vai fazer essa pergunta, né, se tu és o Filho de Deus, e depois ele já vai lançar a tentação em si. Que Jesus ele vai ser tentado em 3 áreas, aqui no capítulo 4 de Lucas, em 3 áreas, e são essas 3 áreas que o adversário tenta todos nós. O adversário tenta nós nessas 3 áreas. Que a primeira é a provisão, depois o poder e depois a adoração. Amém? O adversário nos tenta na provisão, no poder e na adoração. Ele diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele vai tentar Jesus na provisão, naquilo que ele está mais necessitado naquele momento. O adversário sempre vai querer nos pegar pelo momento, pelo aquilo que estamos sentindo, pela nossa falta. E naquele momento Jesus estava sentindo falta de pão, ele estava sentindo falta de alimento. Então o adversário foi para tentar Jesus na falta que ele tinha naquele momento, na provisão. E Jesus, ele passa nesse primeiro teste. E nós, será que nós passamos? Amém? Quem é que nos sustenta? Quem está provendo? Quem é o nosso provedor da nossa vida? Será que eu consigo as coisas com a força do meu braço? Quem é o provedor da minha vida? Porque se Deus é o provedor da minha vida, se eu tiver falta de pão, ainda assim Ele continua sendo o provedor da minha vida. Se eu estiver numa casa ampla, ou se eu estiver debaixo de uma lona, Ele continua sendo o provedor da minha vida. Amém? Depois, aí Jesus responde: nem só de pão vive o homem. O homem não vive só de pão. O homem não vive só de pão, porque a fonte que alimenta ele espiritualmente é Deus. Então é Deus que sustenta a vida do homem e não somente o pão. Amém? Depois o adversário vai tentar ele no poder. Levou a um lugar muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e ofereceu a ele todo o poder. Ok? O adversário também vai nos tentar no poder. E tentar no poder, a palavra é justamente essa: poder. Eu posso fazer todas as coisas, mas eu não faço todas as coisas. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo aquilo que eu posso fazer, eu devo fazer. Amém? Então ele vai tentar naquilo, o adversário sempre vai nos tentar naquilo que nós podemos fazer. Acredite, ele vai te tentar na tua própria liberdade. Porque nós temos liberdade. Nós temos uma certa autonomia de tomar decisões. Nós temos autonomia de fazer algumas coisas. Nós podemos fazer algumas coisas, muitas coisas na verdade. Mas será que nós devemos? Como que nós estamos usando a nossa liberdade? É isso que o adversário vai nos tentar. Poder. Como que você usa o poder? Como que você usa a tua liberdade de escolha? Amém? Então Jesus é tentado na provisão, agora ele está sendo tentado no poder. E aí ele vai para a terceira tentativa, ou pela quarta tentativa, né? Primeiro ele tenta na identidade, se tu és. Segundo, na provisão. Terceiro, no poder, naquilo que podemos, mas que muitas das vezes nós não devemos. Nem tudo que você pode, você deve. Anote isso. Amém? Vamos lá então. Em quarto lugar, ele vai tentar Jesus na adoração. Ele diz assim, se você me adorar, eles serão seus, todos os reinos do mundo, o poder e a glória. E aí Jesus também vai rejeitar e diz assim: só ao Senhor Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Essa é a palavra. E o diabo, ele sempre também vai tentar nos tentar na nossa adoração. Acredite,
Às vezes tem pessoas que elas estão proclamando o evangelho, elas estão cantando, elas estão pregando e elas estão se contaminando com isso. Mas como assim, pastor? As pessoas se contaminando, pregando, falando do amor de Jesus, quando nós não vivemos aquilo que nós pregamos, nós estamos nos contaminando. Porque o que o Pai procura são verdadeiras adoradoras. Não pregue aquilo que você ainda não viveu. Não pregue aos outros, aliás, pregue para você mesmo. Amém? Pregue para você mesmo aquilo que você ainda não viveu. E quando você viver, aí você prega aos outros. Ok? Então, ele tenta Jesus na adoração. A quem eu estou adorando e por que eu estou adorando? Se alguém nos perguntasse por que você adora Jesus, por que você adora o Senhor, por quê? Qual é o motivo da tua adoração? Qual é o motivo dessa devoção? Você tem que se fazer essa pergunta para você mesmo, até mesmo antes de alguém fazer essa pergunta para você. A quem você está adorando e por que motivo você está adorando? Porque não pode ser por reinos, não pode ser por poder, não pode ser por causa do teu ventre, por causa da tua fome e por causa da tua necessidade, porque a gente viu nos versículos anteriores, não pode ser por causa de pão. O pão significa coisas materiais, coisas que podemos conseguir para o nosso próprio ventre. Não pode ser por poder, porque eu quero ser cheio do dom, do poder. Não pode ser por poder. Amém? Não pode ser por glória humana. Por que eu adoro ao Senhor? Preste atenção nisso, porque o diabo também vai te tentar nisso. Na tua adoração, que tipo de adoração você dá ao Senhor? Que tipo de adoração você dá ao seu Deus? Preste atenção nisso, porque você vai ser tentado nisso. Amém? Depois ele volta, na quinta vez que ele se apresenta para o Senhor. Ele fala assim, ó, se tu és o Filho de Deus, pule daqui abaixo. Mais uma vez ele vai tentar Jesus, naquilo que Jesus sabia que ele era, na sua identidade. Preste atenção nisso. Se o próprio Jesus foi tentado em uma única tentação, foi tentado 2 vezes na sua identidade celestial, na sua identidade com Deus, naquilo que ele era, naquilo que ele veio fazer, porque a identidade ela vai nos dar um propósito. Nós vamos saber através da nossa identidade o que estamos fazendo aqui e por que estamos aqui. Se o próprio Jesus foi tentado 2 vezes, nós quantas vezes seremos tentados a desistir daquilo que Deus colocou para nós fazer, a desistirmos da identidade que está nascendo em nós, que está sendo construída em Deus. Preste atenção nisso. Amém? O vídeo está ficando longo e eu quero finalizar bem rapidinho, né? Vamos pular lá para o versículo 23, né? Eu não tenho tempo de explorar todo o capítulo 4, mas pontuei algumas coisas que eu achei bem relevantes para nós, né? Depois Jesus ele começa a sair da tentação, vai proclamar o evangelho e ele chega na sinagoga, né? E ele começa na sinagoga de Nazaré e ele começa a pregar. E uma das pregações que ele fez, né, foi aquela que o Espírito do Senhor está sobre mim. Logo depois disso, ele fechou e começou a falar algumas coisas, explicar alguma coisa. E eles se admiraram da sua doutrina. No entanto, de repente, Jesus começou a falar assim: sem dúvida vocês me dirão esse provérbio, doutor, cure a si mesmo. Ele estava falando da crucificação. Doutor, cure a si mesmo. Ouvimos a respeito de todas as coisas que você fez em Cafarnaum. Faça o mesmo aqui em sua cidade. E ele disse: nenhum profeta é aceito em sua cidade. Nenhum profeta é aceito em sua cidade. E aí ele começa a fazer uma comparação extremamente importante. Preste atenção nisso. Versículo 25. É verdade, quando Elias estava em Israel, o céu foi fechado por 3 anos e meio para que a terra sofresse uma fome severa. Havia muitas viúvas, contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta, na terra de Sidom. Também havia muitas pessoas com lepra em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhuma delas foi curada, senão Naamã, o sírio. Jesus vai fazer uma comparação
de 3 anos e meio de fome em Israel no tempo de Elias, porque 3 anos e meio é o tempo que durará o seu ministério. E ele vai falar duas passagens que incomodavam muito as pessoas de Israel, que eram duas curas e duas atuações de Deus a pessoas que não eram da terra de Israel, porque a viúva da terra de Sidom, ela não era israelita, e o Naamã, ele era um sírio, né? Era alguém do Império Assírio. Então ele vai dizer que Deus, ele poderia ter escolhido pessoas de Israel para fazer essas curas, esses milagres, essas multiplicações, mas no entanto Elias e Eliseu foram enviados a pessoas que não eram da linhagem de Jerusalém, da linhagem israelita. Isso incomodou tanto eles, que eles expulsaram Jesus e tentaram atirar ele de um lugar alto para matar ele. Então é muito importante a gente saber que esses 3 anos e meio, quando Jesus fala, ele está falando do seu ministério, assim como o ministério, como os 3 anos e meio de fome no tempo de Eliseu. 3 anos e meio é o tempo que durou o ministério de Jesus. Ok? Depois Jesus, ele cura muitas pessoas, ele vai para a sinagoga e tinha um cara endemoniado e ele proclama, os demônios proclamam: você veio nos destruir, eu sei quem você é o Santo de Deus. E aí Jesus repreende e fala: cala-te. Depois ele vai curar uma outra pessoa e o espírito, os demônios saem e de umas delas e sai gritando: você é o Filho de Deus. E Jesus mais uma vez repreende para que não fale isso. Por que que Jesus repreendeu? Porque a tentação, mesmo depois de Jesus ter passado pelo deserto, ainda continua. A gente tem que cuidar com as bajulações. Jesus era um santo de Deus? Jesus era o Filho de Deus? Sim. Mas, ao mesmo modelo de Jesus, Paulo também lá na frente, ele vai repreender uma menina que tinha um espírito de adivinhação e dizia: esses são homens de Deus, que nos pregam as boas novas da salvação. Era verdade? Era. Mas Paulo repreendeu. Porque esse tipo de bajulação não adora o Senhor. Toda a honra e toda a glória tem que ser dado a Deus, não a nós. Amém? Então, esses eram os pontos alguns dos pontos que foram levantados na mesa. Eu queria passar isso para vocês, para que vocês não percam nada daquilo que está sendo falado na mesa, se bem que perderam algumas coisas muito importantes, mas eu queria abençoar vocês com isso, né? Vocês não esquecer daquilo que Jesus foi tentado, em que Jesus foi tentado e naquilo que está revelado na palavra, porque quando abrimos a palavra na mesa é algo extraordinário. Eu convido a você que está vendo esse vídeo a fazer uma mesa na sua casa, a fazer pelo menos um dia por semana, um momento de comunhão, um momento de leitura da palavra, buscando entendimento e sabedoria. Com certeza Deus vai te abençoar grandemente. Um abraço, meus irmãos. Fiquem todos com Deus, todos na paz do Senhor Jesus.